Agora é o momento de eu receber um querido amigo do nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é um cara que, com a sua equipe, cuida de toda a parte de tecnologia, de informação desse tribunal. Senhoras e senhores, recebam no palco o 29º Capefis, Fábio Xavier, diretor do Departamento de Tecnologia. Bom dia, Capefis. Tá fraco, já deu tempo de acordar, que né? vai andar, hein? Bom dia, Capefis. Vai andar. Agora todo mundo com a animação da Silvia, que aparece na hora do vídeo aqui, comemorando, né? Sensacional, Silvia. Cajuru, cuidado, esse negócio de mídia training da Globo não deu certo, né? Então você vê, e o meu contrato não prevê que vai vir, né? Não precisa prever com o Bocardi. Brincadeira, mas é muito bom. Se puder, vale a pena. Bem, pessoal, bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui, vendo esse auditório cheio, para falar um pouquinho da nossa Ania, né? Vamos tratar aqui um pouquinho de boas práticas. Antes de iniciar, vou falar um pouquinho dos números da Ania, né? Eu acho que a gente tem que ter uma chamada governança da inteligência artificial para saber como está o uso, como está sendo utilizado, como está custando, e isso a gente também faz lá no DTI em relação à Ania. Só para vocês terem uma ideia, esses números eu peguei ontem. Eu acordo, cai de 1.412 funcionários do tribunal já acessaram a Ania desde o início do programa. 1.412. 400 pessoas utilizam regularmente a Ania aqui no tribunal. É um número bem interessante. E já foram mais de 14 mil arquivos lidos, trabalhados pela nossa inteligência artificial. E um número que é interessante são esses acordos de cooperação técnica já firmados com outros órgãos. Então a Ania está já quebrando os limites do tribunal, indo para outros órgãos. Então, por exemplo, em São Paulo, a Defensoria Pública, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, órgãos grandes, não só de São Paulo, como de outros estados, o TJ da Bahia, a CGE, a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, todos esses já estão com a Ania disponibilizada para uso interno por esses órgãos. Isso mostra aí que é uma solução que está bem interessante, com uma visibilidade bem boa e uma utilidade muito boa também em outros órgãos. Né? Não tem uma semana que alguém não entre em contato comigo para apresentar a Ania. Eu já conheço, já falo da Ania de trás para frente, de frente para trás, sem nenhuma grande dificuldade. Então, esses são os números que nós temos para que vocês tenham ideia. Quem aí nunca usou a Ania? Ninguém vai levantar a mão, espera. Então, vamos fazer o contrário para ficar legal. Quem já usou a Ania, levanta o braço. Ah, aí sim, tá vendo que coisa linda? E como a Ania pensa? Já pararam um pouquinho para imaginar como que funciona a inteligência artificial? Essa inteligência artificial generativa que surgiu com força com o ChatGPT em novembro de 22, e a grande sacada da OpenAI durante a ChatGPT foi democratizar, colocou a inteligência artificial na mão das pessoas. Mas como ela funciona? Vamos ver aqui, graças a uma estratégia do Alisson e do Andrei, agradeço aqui, vamos fazer uma analogia para mostrar como a Ania pensa. No final das contas, pessoal, tudo é matemática, tudo é estatística, tudo é comparação por similaridade. Que a gente chama, tecnicamente, de faz uma comparação vetorial. Tudo que a gente digita, todo texto, todo arquivo, vira uma sequência de números. E essa sequência de números que é utilizada para fazer a comparação vetorial. Para a gente fazer uma analogia, para poder entender um pouquinho, imagina que nós temos esse vetor. Então nós temos aqui, por exemplo, lá na parte superior esquerda, nós temos ali que tipo de objeto? Animais, certo? Temos ali um cachorro, um gato, um cavalo. Na parte superior direita, naquele
campo desse vetor, dessa matriz, desse gráfico. Mesas, sofás. Embaixo nós temos uma fruta, a maçã, não é a maçã da Apple, porque não está mordida, mas é uma maçã. E temos na parte superior esquerda um cofre de dinheiro, coisas relacionadas aí à área financeira, certo? Ok? Todo mundo visualizou? Se eu falar para vocês... Opa, deu um spoiler. Cadê o abacaxi? Tem um troféu abacaxi. O abacaxi não apareceu, mas aonde ficaria um abacaxi? A Ana agora recebeu ali um abacaxi para classificar, para entender e pensar, tá, o abacaxi é similar a qual desses grupos? Ao grupo ali de frutas, né? Então, a Ania, a IA, colocaria esse abacaxi próximo da maçã. Ali na posição, por exemplo, 6-1. É assim que ela vai fazendo a classificação das novas informações com base no que ela já conseguiu classificar e identificar. Agora imagina que você quer classificar o abacaxi, mas aí em outro contexto. Você fala que o abacaxi está ali pronto para ser servido para algumas pessoas. Então você deu mais informações, mais contextos. Antes era só uma fruta. Uma fruta, então, vai ser classificada perto da outra fruta que está naquele gráfico. Mas agora eu dando mais informações, mais contexto, eu falo que não é só o abacaxi, é um abacaxi que vai ser servido como sobremesa. O que isso faz para a inteligência artificial? Eu tenho mais informação, então ela sabe agora que não é só um abacaxi, consequentemente consegue classificar melhor aquele abacaxi, colocando mais perto da mesa, onde vai ser servida a sobremesa. Notaram a importância de dar mais informação, mais contexto? Então, quanto mais informação, mais contexto, mais claro for o meu comando para a inteligência artificial generativa, para a Ania, mais assertiva vai ser a resposta. É exatamente isso que acontece. É exatamente assim que funciona. Se eu perguntar para a Ania, faça um resumo de algum documento, ela vai fazer um resumo do jeito que ela achar. Se eu falar, faça um resumo trazendo as partes desse processo, trazendo o que a fiscalização falou, o que as áreas técnicas falaram e qual é a conclusão que foi dada para esse processo, ele vai trazer mais informações. Essa é a importância de um comando, que a gente chama de prompt, bem elaborado. Perfeito? Todo mundo entendeu? Vamos continuar nossa brincadeirinha. Temos ali agora aquele cara, quem não entendeu o que aquele cara é um veterinário, tá? Vou dar spoiler. Onde a Ania classificaria esse veterinário? No gráfico, onde ela colocaria? Pode chutar, pode gritar. Menos o Alisson e o Andrei, não podem falar. É uma pessoa. Existe algum grupo de pessoas ali? Não. Se a Ania considerar só uma pessoa, não existe um grupo de pessoas. O que provavelmente a IA faria? Criaria um novo grupo de pessoas. Talvez ali no meio. Mas é só uma pessoa? É um veterinário que cuida de animais. Então, provavelmente, aonde a Ania colocaria esse nosso veterinário? Ali, perto dos animais. Entenderam como ela funciona, como ela pensa? Pensar é forte, né? Como funciona mesmo. Temos ali uma outra pessoa. Não é o rei dos mares lá, né? Não, é um agricultor. Mesmo raciocínio. É um agricultor.
É uma pessoa. Tem muitas pessoas? Tem, mas não é só uma pessoa. É um agricultor. Aonde é mais provável que a IA coloque essa pessoa? Perto da fruta. Não é? Então já vi que vocês sabem tudo agora como a IA funciona. Temos ali mais um cara. Esse cara, para quem não percebeu ainda, está claro que é um marceneiro. Né? Aonde ficaria o marceneiro? Aonde? Perto dos móveis. Né? Porque o marceneiro ele vai ali, provavelmente, construir móveis. Ali nós temos um auditor e uma auditora de controle externo. Um auditor. Né? Aonde esses provavelmente ficariam? Qual a classificação mais próxima para eles? Perto do copo do dinheiro, porque o auditor do tribunal ganha bem, né? Todo mundo entendeu? Agora eu quero a ajuda do Cajuru para a gente poder ver se vocês entenderam. Vamos ter aqui um Kahoot para vocês classificarem algumas coisas em relação a esse desenho. Vamos colocar o Kahoot? Eu gosto. Aí, Eu gosto. Eu gostei dos desenhos, muito bons. todos claros, objetivos e intuitivos. Intuitivos, que é o que precisa ser. Olha lá, 4570602. Que honra, ao lado do Fábio Xavier. Esse Kahoot pegou mesmo, olha uma coisa. Tinha que ter um problema no SBT, minha cara do SBT, né? Fazer um Kahoot. Tem. Olha o pessoal entrando aí, ó. Vamos lá, vamos dar um tempinho para o pessoal. Tem o QR Code na tela, talvez pelo tamanho não dê para escanear, então você vai colocar no PIN do jogo 4570602. Tiago Pazinato, Roberta, Marcos, Gustavo. Olha, tá pipocando, gente. Já vamos chegar a 100, hein? Olha aí, ó, do Capuloso. Que beleza. Muito bem, olha aí, olha, sucesso, hein, Fábio? Vamos chegar em 200. Vamos entrando. 4570602. Riger, ao Memphis, é hoje, hein? Vai encontrar com o Neymar. Corinthians 3-0. Ah, gostei. Muito bom. De Corinthians, você falou da pontuação depois que teve lá o primeiro colocado, terminou em 777. O Andrei quase teve um infarto. Ele lembrou do Vasco, que é a empresa lá que quase faliu o Vasco. É. Acontece. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Éter, Carlos. Muito bom. Roseli, Maurício Thaís. A operação tá na área. Já fomos para 300 pessoas. 1.900. É muito rápido. Comunica T7. Ah, gente, deixa eu dar um recado enquanto isso, tá? O BNPCESP, o nosso aplicativo, acabou de ser atualizado, viu? Você que tem o seu Android ou o seu iOS, pode já baixar a nova atualização do BNPCESP. Está bem legal, que o pessoal apresentou ontem aqui, atualizadinho. E o que tem de novidade? O que tem de novidade, Fábio Xavier? Essa é uma boa pergunta. É o Vida social. É isso mesmo. Quando vai acabar lá, isso. Pode, você pode marcar um happy hour. E hoje à noite tem a primeira etapa da Copa TCS de kart, edição 2025. Uma vitória. Deu 40 quilos acima da turma. Um espetáculo. É um esforço, né, para chegar ali em quinto, sexto, a gente chega. 314 pessoas, vamos dar mais 30 segundinhos, só Luiz Carvalho, Lucas de Júlio, o Gaúcho, lógico, meu amigo Serrano, amigo de São Paulo é mundial, tem gente que realmente não vive ser presente. É uma coisa que é forte, legal, tá bem, Bom, hoje tem bonita camisa.
Ele falou assim para entrar na frequência dele. É isso. Da Globo. Olha aí, que beleza. Fernando Henrique. Batimento já. Vamos lá, então. Vamos começar? 334 pessoas. Vamos iniciar. Vai, Corinthians. Atenção, gente. O que o Fábio preparou para esse Como a Ana pensa? É o tempo. Nós apresentamos em 3, 2, 1. Vamos para o quiz. Onde a Ania colocaria um pinguim? Ali, ó. 1, 8, 6, 7, 6, 1, 1 e 2. Ó, já está pipocando, mas sem resposta, temos 10 segundos. Vamos ver, né, se o pessoal realmente entendeu a lógica, a dinâmica da coisa. Em 3, 2, 1. Olha aí, apenas 17 erros ali no azul, 9, 12, a maioria acertou. 240. Muito bom, muito bom. Vamos Passarinho, avançar. o gordo na tela, que ele tá fora, mano. Olha aí que beleza. Tá aí, ó, 949. Vou deixar mais abertinho, dá pra tirar do gordo. Daqui a pouco era assim, grupo de regatas do Vasco. Só tem um. Vamos lá, vamos avançar. Onde a Ania colocaria uma moeda? Vamos analisar a imagem. 1, 8, 6, 7, 1, 2, 7, 1. Será aí? 10 segundos, 300 respostas. E aí? E aí? 345 respostas, acabou. A maioria acertou. Bem, 1, 2. Vamos lá. Vamos para a atualização. Olha o Rodrigo, 1424. Grupo de regatas do Vasco da Gama já desapareceu. Já foi para a segunda página. Olha o Mendes Depay. É Depay ou é Depay? Está subindo, está subindo. Muito bem, vamos para a próxima. Onde a Ania colocaria uma cadeira de escritório? Analise o gráfico. 1, 8, 6, 7, 1, 2 ou 6, 1. Como será aí? Dentro do gráfico, temos 30 segundos, mais 300 respostas. Hoje você vai entender a lógica. Como pensa a Ania? Pensa, eu vou falar para pensar, já disse que o Fábio Xavier, mas há uma lógica. Tudo é muito lógico. Tem um porquê. Tudo tem um porquê. A música de Guilherme do Santiago, tudo tem um porquê. 7 segundos, 350 respostas, os últimos 5 segundos, ainda há umas respostas remanescentes chegando. 3, 2, 1. Olha só, hein? Massacrante, a maioria acertou. 6, 7, 321 pessoas. Vamos ver o nosso ranking. Cunha subiu bem. 42%. O Rodrigo está lá. 2.924, ainda bem pertinho do Wagner. Ele tem matrícula 5453. A Lígia da F6 na terceira posição. O Júlio Kleber, a Corone. São quantas perguntas, Fábio? 5 perguntas. 5, então agora é a hora. Agora é a hora. Ah, não, essa é a quarta ainda. Quarta. Onde a Ania colocaria um auditor de controle externo? Pensa bem, meu Deus. Nós sabemos auditores de controle externo. Para mim, estão no meu coração. Não colou o pessoal. Eu vi um ator dizendo que são atentos. Estão atentos. 3 segundos. Olha, o pessoal está em dúvida aí, ó. Nem todo mundo respondeu, olha. Essa daí foi mais difícil. E ó, bem dividido, 60 errado. Vocês têm que ver onde colocar os auditores do controle externo no lugar melhor. Eu já fui pouco. Eu vou pegar no meu coração. Entendeu? Essa deu um burburinho. Essa deu burburinho. Como assim, não é? Foi. Vamos ver como é que fica. Inabalável, Rodrigo. Inabalável. Wagner vai perseguindo. Yuri passou a Lígia. E o Kleber a Corona está aqui no top 5. Meu amigo, Paula subiu 141 posições. Que escalador. Vamos lá, então. Vamos que dá tempo ainda. Vamos para a próxima. Ó, última, hein, gente? Última pergunta. Onde a Ania colocaria o filé parmegiana? Você está na minha mesa ali do lado e eu agradeço. Mas vamos lá. E aí? 1, 8, 6, 7, 6, 1, 1, 2. É a última pergunta. Vai vir ou o Rodrigo vai se consolidar ou algo vai acontecer.
3 segundos. 2, 1. Olha aí, a maioria errou. A maioria errou. É 6-1. Só 53 pessoas acertaram. Será que isso vai mudar o placar final, meu amigo Fábio Xavier? A Ania, assim como qualquer inteligência artificial generativa, alucina às vezes. Então, acontece, né? Por isso que a gente tem que verificar qual é a resposta da IA generativa. Então, Se a gente foi uma alucinação, se a gente alucina, né? Por que não é IA? Se a gente está medicativo, está tudo bem. Vamos lá, vamos avançar. E vamos ver agora. E olha o pódio. Vamos conhecer os três primeiros lugares. Camila UR16. Terceiro lugar, aplausos. Carla, o primeiríssimo lugar, 4.470 pontos. JP. Quem é o JP? Aí levanta o JP. você vem aqui pegar o seu prêmio, é um abraço do Cajuru. Se quiser, vem pegar agora, não tem problema, eu te entrego de carro. Gente, obrigado, Fábio, espetacular. Valeu, obrigado. Não sei o que aconteceu com o Rodrigo no final. Obrigado. Derreteu. Quando eles são especialistas em como a Ania pensa, vamos ver um pouquinho agora. Obrigado, Carolina. O que é essa tal de engenharia de prompts, né? Ou seja, como criar um comando para que a IA não alucine, para que a IA traga a resposta mais assertiva, mais adequada. Então, isso existe algumas técnicas, algumas dicas que são super importantes para que a gente consiga extrair o máximo de efetividade desse tipo de ferramentas. E aqui nós vamos passar um pouquinho dessas dicas, né? E claro, com a prática, você consegue melhorar cada vez mais o seu uso desta ferramenta. Isso é muito importante, é muito interessante. Mas eu tenho um aviso a fazer, né? Quando você começa a usar a IA generativa, a Ania, ou qualquer uma dessas, você fica viciado. Eu uso o dia todo para tudo. Não tem como parar de usar. O ganho de produtividade, a rapidez na execução das tarefas é muito grande. Então, usem, abusem, explorem, melhorem os seus comandos, que vocês vão ver que a efetividade vai ser muito grande. E o prompt, esse comando, ele tem uma estrutura básica. Primeiro, eu tenho que falar qual é o contexto ou persona. Então, por exemplo, eu posso colocar lá que você falo para a Ania, você é uma auditora de controle externo e trabalha no Tribunal de Contas, especialista em análise de contratos de licitação. Quanto mais informação eu der, eu vou direcionando a resposta da Ania para o que eu quero receber de resposta. Então esse é o contexto, a persona. Lembra que eu falei lá do homem e depois o cara que era um agricultor? Então não era só uma pessoa, ele era um agricultor. Então já consigo direcionar o posicionamento do meu agricultor naquela matriz de uma maneira mais correta. Instruções. O que eu quero que a IA generativa faça, nós vamos ver exemplos. Então, elabore um relatório para verificar se esse edital de licitação está de acordo com as súmulas do tribunal. Tem um prompt lá que faz exatamente isso, compartilhado na nossa biblioteca de prompts. Vou mostrar também. Estrutura de saída. Se eu não falar como que a Ania tem que me retornar a resposta, ela vai te retornar da maneira que ela achar melhor. Então eu posso formatar a saída. Então a saída deve ser com um cabeçalho igual a esse, em negrito, essa parte quando está em maiúscula, termine com essa frase, é o relatório, por exemplo. Então, dou essas instruções todas para que a resposta àquele comando seja o mais próximo do que eu quero. E ainda assim, pode ser complicado para a IA generativa entender. Então, eu posso ajudá-la também, dando exemplos de como eu quero a saída. Então, se já tem um exemplo lá de um relatório, eu posso colocar isso como um exemplo de saída para aquele comando. Ela vai pegar isso e vai entender igual criança. Você tem que fazer assim, pega na mão. Ah, mas dá trabalho. Dá trabalho? Você faz uma vez.
Ah, mas é difícil, já dando spoiler, porque eu vou falar sobre isso. É difícil criar um comando, é difícil criar um prompt. A Ania ajuda também. Você pode usar a própria IA generativa para fazer seus comandos. E sai muito bom. Então, por exemplo, definição do contexto da persona. Você é um auditor de controle externo do TCS, especialista em obras de engenharia e deve atuar como fiscal de uma execução contratual. Definir bem o papel que essa IA vai ter, o papel que a Ania deve exercer. Instruções, diretrizes claras, específicas sobre o que deve ser feito, incluindo o que pode e o que não pode fazer, restrições, expectativas para a resposta. Então, por exemplo, elabore um relatório apenas para o exercício de 2023. Delimitei o contexto, delimitei o escopo de trabalho. O relatório deve incluir uma análise detalhada do gasto com educação, análise quanto à demanda de creches, estado dos estabelecimentos educacionais, presença de professores e alunos de todos os municípios. Não tome decisões sobre o assunto, não faça nenhum juízo de valor, quero apenas fatos. Isso são instruções, exemplos de instruções detalhadas, claras, o que pode e o que não pode. Quanto mais específico e detalhado eu for, melhor a resposta. Aí eu já ouvi pessoas falando, mas vou ter muito trabalho para fazer o prompt, eu mesmo vou lá e faço. Beleza? Você vai ter muito trabalho a primeira vez. Quantos relatórios você vai ter que analisar? Teve um trabalho uma vez, depois, com as outras análises de relatórios, você vai ganhar um tempo extraordinário. Estrutura de saída. Tá, beleza, já falei quem é a Ania, o que ela tem que fazer, mas como ela tem que me entregar essa resposta, esse trabalho. É isso a estrutura de saída. Então a resposta deverá se apresentar por formato de relatório técnico, com cabeçalho contendo as informações principais do tipo chave e valor, ou seja, o campo e o valor daquele campo, e o conteúdo em texto, em prosa, em português formal e técnico. Vai colocar até linguagem técnica da área legal, de direito, com 5 parágrafos, definir até a quantidade de parágrafos que eu quero de resposta. Aplique negrito nas palavras e frases de impacto. Ao fim, elabore uma tabela de conclusão com os principais achados. Definir bem como eu quero que ela me mostre o resultado. E, por fim, os exemplos em tarefas mais complexas. Exemplos podem ajudar a Ania, a IA, a agir de forma semelhante, trazer uma resposta semelhante àquele exemplo que eu estou apresentando. Então, isso também ajuda bastante. Olha que legal, vamos pensar. Eu tenho lá um relatório de fiscalização. Eu posso fazer o seguinte: poxa, eu tenho que primeiro passo é criar um comando, criar um prompt. Você pega isso, joga na Ania e fala para a Ania o seguinte: não conta para ninguém, só fica entre nós. Ania, crie um prompt, um comando, para que eu tenha como estrutura de saída um modelo de relatório exatamente igual ao do anexo. Ela vai ler aquele documento e vai trazer, pelo menos a última parte, a estrutura do jeito que tem que ser o comando. Aí você pega essa parte do comando e usa em todos os outros prompts que você criar. A gente não precisa reinventar a roda. A Ania faz isso para a gente. Um exemplo. Esse exemplo aqui também, meus amigos Alisson e Andrei criaram. Faça a Ania responder, sempre citando canções do seu artista favorito. Só para sair um pouco do nosso ambiente de tribunal. Já sentou né? na frente da minha E aí, não doida, sei como eles descobriram que a minha banda favorita é Legião Urbana, não sei como. Então, você é um assistente que responde exclusivamente usando trechos autênticos de canções, das canções mais famosas da Legião Urbana. Instrução. Em todas as suas gerações, suas respostas devem ser formadas com fragmentos existentes nas letras da banda, organizados de maneira coesa e natural para responder à pergunta feita.
Você não pode criar frases ou adicionar palavras que não estejam nas músicas. Estrutura da saída: manter um tom leve, divertido e sempre respeitoso, misturando trechos de diferentes canções. E aí vem a pergunta, o comando: o que é a felicidade para você? O que será que a Ania respondeu? Tá aí. Não sei se vai conseguir ver, então eu leio. A resposta: quem me dera, ao menos uma vez, acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Palmas para a Ania, né? É a melhor banda do mundo. Exemplo 2. Com base nos documentos, elabore a parte relatório de uma sentença. Então, aqui nós estamos dando em PDF. No PDF nós temos ali 3 documentos que são documentos referentes a um determinado processo. Ok? Selecionado ali a opção todos os documentos. Aqui, ó, todos os documentos estão no PDF. E a instrução que eu dei foi só essa, o comando foi só esse: elaborar relatório de uma sentença. Tá legal esse comando, esse prompt? Essa foi a resposta que a Ania trouxe. Então ela elaborou aí um relatório da cabeça dela, cabeça virtual, do jeito que ela queria, incluiu informação do jeito que ela queria, o que ela achou que era interessante. Tem como melhorar? Tem. A gente pode fazer, seguir essas dicas, essas boas práticas para a elaboração da instrução do comando do prompt. Você é uma assessora de gabinete do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, especialista em contratos, que vai redigir o relatório de uma decisão. Instruções: realize analise os apontamentos presentes no relatório da fiscalização, das manifestações das assessorias técnicas, além do parecer do MPC, e elabora a minuta de relatório. O relatório deverá ter uma emenda localizada entre o cabeçalho e o texto da decisão. Uma emenda consiste na sintetização das conclusões do julgado, expressando os principais pontos apreciados e seus fundamentos relevantes. Escreva a emenda em um texto por extenso e tente utilizar mais substantivos para resumir as orações em palavras. Use sempre letras maiúsculas e nunca use aspas duplas ou simples no meio da sentença. O relatório deve ser escrito em prosa, em português formal técnico jurídico e não conter títulos. Tá boa essa instrução? Estrutura da saída. Continua o prompt. Aí eu defino aqui como eu quero a saída. Aqui depois, lá no nosso site da Ania Dicas, tem como o que significa cada um desses itens aqui, chaves, aspas, asterisco. Então, o asterisco, por exemplo, faz aquela parte ficar em negrito, né? Então, eu defini aqui como eu quero a estrutura da saída. E também tem no comando no curso de prompts, que a gente vai continuar dando este ano, também mostra como estruturar bem isso aí. Mas já tem lá na Ania Dicas informações sobre isso. Depois de tudo isso, esse prompt desse tamanho, essa foi a saída dessa nova instrução, desse novo comando. Então, notem que aqui eu já tenho o cabeçalho ali do jeito que eu queria. A emenda, notem que está toda em maiúsculo, com substantivos, etc. O relatório começa ali embaixo sem títulos, e ele continua. E no final ainda tem aqui o relatório, como tem os outros modelos. Então, a saída para essa instrução, para esse comando mais elaborado, foi muito melhor, muito mais próxima do que eu costumo fazer sem o uso da inteligência artificial. Posso pegar isso, copiar e colar no relatório e mandar para frente? Não! Temos que ter sempre uma revisão do que a IA faz. A IA vai facilitar, vai agilizar, não vai fazer sozinha. Exemplo 3.
relatório simplificado. A partir do parecer do relator de contas, elaborar um relatório simplificado para atendimento ao artigo 48 da LRF. Ali tem um relatório das contas do governador de um determinado ano. Esse foi o comando que foi criado, não vou ler esse comando aqui, se quiserem estar disponível na biblioteca de comandos. Então, é o Conselho Tribunal de Contas, o distribuidor externo, e aí diretrizes específicas para criar esse relatório simplificado. Tem aquele relatório gigante das contas do governador, você joga lá, põe o comando e ele gera um relatório simplificado para que a gente possa divulgar ou utilizar de uma maneira muito mais objetiva e direta. O resultado, então está aí o relatório simplificado, com tabelas, com valores e etc. Ok? Poxa, muito legal, mas é complicado, né? Como criar o comando? A Ania pode nos ajudar. Ela pode criar comandos. Eu posso chegar para ela e falar: Ania, ajude a obter informações importantes sobre o documento anexo. Para tanto, elabore comandos que me ajudem a usar a IA de maneira eficaz. Os prompts devem conter persona, contexto, instrução, estrutura de saída e exemplos. Os 3 primeiros itens são obrigatórios, enquanto os exemplos são opcionais. Se eu pegar isso, copiar e colar na Ania, PDF, clicando no documento, ela vai criar um prompt que vai me ajudar a analisar aquele documento. Então eu não preciso perder tempo criando os prompts. Eu uso a própria Ania para criar prompts. Isso chama engenharia reversa de prompt. Né? Ou prompt recursivo. Chamem do que quiserem. Mas a Ania, a IA, pode nos ajudar a criar esses comandos. Então, por exemplo, nesse exemplo, o documento que eu estou usando para poder criar esse comando é esse aqui. É o guia de uso responsável de IA generativa, que a gente lançou tem 2 semanas. Alguém ainda não tinha conhecimento desse documento? Mandamos até um DTI informa sobre ele, importantíssimo. Então, eu aproveitei que eu ia fazer a palestra aqui, pedi para a Ana criar esse comando, para poder dar para vocês alguns insights principais informações importantes desse documento, para até passar para vocês aqui também. A resposta da Ania foi esse comando, em cima daquele documento. A estrutura de saída então vai falar sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, responsabilidade do usuário, alinhamento aos princípios constitucionais, uso ético e imparcialidade. E a resposta da Ania foi ali. Eu só deixei mais bonitinho para apresentar aqui, mas essa foi a resposta da Ania. Ela me trouxe a resposta por cada um daqueles grupos. E aí aproveito para falar com vocês e divulgar já esse guia de uso responsável da IA generativa, né? Então, a responsabilidade do usuário. O usuário, ele é responsável pelo uso e interpretação das informações geradas por ferramentas de IA. A responsabilidade, pessoal, é nossa. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas há vários casos de pessoas que usaram a IA de maneira inadequada e incorreta. Fizeram a IA gerar a resposta, copiaram isso e criaram, por exemplo, decisões judiciais. O juiz foi lá e assinou, citando jurisprudência que não existia. O CNJ está em cima dele. O CNJ lançou recentemente um documento de orientação de uso da IA generativa nos tribunais de justiça. Então, de quem é a responsabilidade? A IA generativa vai alucinar, vai trazer informação incorreta. A gente alucina de vez em quando, mas não é IA, né? Se a IA alucinar e errar, de quem é a culpa? É da IA? É do DTI? Não, não é do DTI. Do estagiário pode ser. Não é da empresa, não é da IA, não é do DTI, não é do servidor de TI, não é do estagiário, nem é de quem usou aquela informação. Nós estamos no comando. Então é nossa responsabilidade. O usuário deve ser capaz de explicar
justificar e assumir a responsabilidade pelas decisões tomadas com base em IA. Imagina o seguinte cenário: eu estou no governo usando a IA para definir quem vai receber determinado auxílio. Aí a pessoa A, João, recebe o auxílio. A pessoa B, Maria, não recebe. Por quê? Não sei, a IA decidiu. Isso vale? Não, se eu não tenho como explicar como se chegou àquela decisão, em alguns casos, se eu não tenho como justificar, eu não posso usar a IA nessas situações. Isso é a explicabilidade do algoritmo, a transparência algorítmica. As novas versões do ChatGPT trazem lá, passo a passo, o que está sendo feito. Não sei se é verdade, mas isso já ajuda um pouquinho, mas não é suficiente também, né? Então, a responsabilidade e a capacidade de explicar tem que ser da pessoa que está usando. Uso ético e imparcialidade. As ferramentas de IA generativa, elas devem ser utilizadas de maneira ética e imparcial. E avaliar o conteúdo para verificar se não tem elementos discriminatórios que vão aumentar aí a desigualdade, por exemplo. Porque a ferramenta de IA é tão boa quanto os dados que foram utilizados para treinar aquela ferramenta. E essas ferramentas de IA públicas, como o ChatGPT, como Gemini, como todas essas outras, elas são treinadas com o quê? Com dados da internet. Nós usamos a internet, tudo que está lá é verdade? Não. Há vieses, há tons discriminatórios que devem ser verificados e que frequentemente aparecem nas respostas. Então, esse uso responsável e ético é fundamental. Continuando aqui, isso está no nosso guia, tá? Tem detalhado lá, vocês podem baixar, está na página também da Ania, para que vocês possam baixar e ver. Alinhamento aos princípios constitucionais, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Relação à privacidade e proteção de dados. Não inserir instruções, documentos internos em ferramentas de IA generativa pública, como ChatGPT, como Gemini. Por quê? Porque toda informação que você coloca lá, DeepSeek então esquece. Toda informação que você põe lá pode, e tenho certeza que será usada por essas empresas para treinar novos modelos. Já houve casos de vazamento de sigilo de informação confidencial, segredo industrial, entre empresas competidoras, porque os engenheiros foram lá querer tirar uma dúvida de um determinado projeto, isso caiu lá na internet da empresa e a outra empresa concorrente teve acesso. Consequentemente, não podemos colocar também dados pessoais. Estamos aí sujeitos a LGPD. Além de tudo, se eu colocar nessas ferramentas públicas dados pessoais, eu estarei fazendo transferência internacional de dados, que aí tem uma regulamentação muito mais restrita ainda, porque os servidores dessas empresas estão todas fora do país. Tá, então qual a solução, né? A Ania. Por quê? Porque a Ania, a gente utiliza, por trás da Ania, o motor da Ania, é o ChatGPT. Só que a forma de acessar esse motor está protegida contratualmente, com, inclusive, cláusulas de privacidade e proteção de dados, de que a empresa não pode sequer acessar essas informações. Além disso, nós não mandamos todas as informações, pelo menos completas, para lá. Mandamos pedacinhos picados e tudo é armazenado internamente no tribunal, no nosso data center. Então, há uma segurança contratual e uma segurança técnica aplicada à solução. Ok? Segurança da informação, evitar usar e-mails no telefone e qualquer outra credencial institucional. E-mail tribunal, pessoal, é para uso profissional, então não dá para cadastrar em nenhum tipo de serviço da internet, especialmente serviços de IA pública. Revisar cuidadosamente conteúdos gerados e as políticas de uso e risco associadas às ferramentas de IA generativa públicas, você tem que estar sempre atualizado. Isso muda quase toda semana.
gente. Né? Vocês já viram um documentário da Netflix, chamado O Segredo das Redes? Vale muito a pena. Vale muito a pena. A gente vê que não tem nada privado. Sabem de tudo da gente. Né? Quem não viu, vale a pena assistir. Ok? Sobre a questão da responsabilidade, que é do usuário. Olha essa decisão aqui, que foi colocada recentíssima, no dia 6 de fevereiro. Um advogado entrou com uma petição inicial para habeas corpus, e aí ele citava nessa decisão, nessa inicial, jurisprudência inexistente. Tomou uma cacetada do juiz. Má-fé, ato de má-fé e desrespeito ao tribunal, precedentes utilizados como reforço argumentativo que foram criados para induzir o julgador a erro, advertência ao advogado impetrante. Então, não é só o juiz que usa indevidamente, né? Advogados também usam, profissionais também usam de forma indevida. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a responsabilidade é sempre nossa. E aí, para vocês pensarem no dever de casa, para casa, um desafio, alguma atividade documental que vocês acham que a Ânia poderia te ajudar a elaborar um prompt para essa atividade e compartilhar esse prompt com a gente na comunidade da página da Ânia Dicas, para que a gente possa cada vez ter mais possibilidades, mais comandos disponibilizados e compartilhados entre todos nós. Preciso de ajuda? Ânia Dicas. Esse é o site da Ânia Dicas, está aí o QR Code também. Lá tem muita informação. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas tem informações sobre cada uma das nossas Ânias, tem informação sobre como fazer perguntas, informações sobre a biblioteca de prompts, uma comunidade que permite troca de informações e dicas, tem todos os tutoriais, cursos que foram ministrados para que você possa assistir novamente, inclusive o de elaboração de prompt, e aí orientações manuais, biblioteca de prompts. Então nós temos lá uns 30 prompts já compartilhados, né? Inclusive esse que eu falei para vocês de verificação da súmula do tribunal também está lá. Tem lábios tutoriais, o repositório centralizado, tem a comunidade da Ânia, que é uma comunidade que permite que você troque, tire dúvidas, troque informações com colegas, tem informações sobre como elaborar um prompt, como elaborar um comando e ajuda e suporte com FAQ e orientações de uso geral da ferramenta. E o futuro? Eu acho que nós não seremos substituídos pela IA. Quem acha? Vai ser substituído? Logo aqui a minha equipe falando que vai ser substituída. Não seremos substituídos pela IA, mas com certeza seremos substituídos por pessoas que usam a IA. Isso é fato, é fundamental. E aí tem essa professora de Stanford, que ela fala que a inteligência artificial não é uma ameaça, mas uma ferramenta poderosa que, se usada corretamente, pode melhorar a vida de todos nós. O importante é aprender a integrá-la de forma ética e responsável em nossas sociedades. Muito obrigado, professor. Muito bem. Vimos mais. Sobrou tempo a pergunta? Vocês sabem. Temos 15 minutos. É isso? Temos 14 minutos. Perguntar aqui, hoje a Ânia PDF não é mais a PDF só, nem aceita documentos do Word. Não sei se vocês sabem, mas pode subir o Word também. Estamos estudando outros tipos de arquivos para subir também na Ânia PDF. Perguntas? Nós temos o nosso pessoal a postos com o microfone. Ninguém? Eu sei que a apresentação foi um primor, né?
deixa nem dúvidas. Ah lá, alguém falou Fábio. Ah, aqui não. Tá chegando o microfone. O chat GPT, ele solta a versão Word do arquivo que foi subido. A Ania também tem essa previsão? Nós temos uma lista grande de funcionalidades a serem implementadas na Ania, né? Toda sugestão ela pode ser enviada, inclusive, para a gente colocar nesse nosso planejamento. Manda sempre e-mail para ania@tce.sp.gov.br e as sugestões elas vão sendo elencadas para que a gente possa aprimorar a Ania. Mas é uma boa ideia, sim, sem dúvida. Hélio. Oi, pessoal. Bom dia. Fábio, até estava mostrando aqui para o colega Mauro, no Teams agora aparece o Copilot. Esse Copilot está inserido nessa ferramenta aí de segurança ou não? O Copilot é a solução de IA da Microsoft. Por trás do Copilot também tem o ChatGPT, né? Só que o Copilot ele é pago, e é muito bem pago, ele é caro, né? Ele é seguro? Ele usa a mesma estrutura basicamente da Ania. Sim, ele para uso organizacional, corporativo, é melhor. Mas é caro. Temos aqui? Oi, Fábio. Bom dia. Eu queria saber se há previsão de colocar algum tipo de disclaimer nos modelos de relatório, falando que a gente está utilizando inteligência artificial. Aí modelo de relatório é com nossos amigos DSFs, né? Mas não sei, aí tem que ver com os nossos amigos DSFs e SDG. Porque o Instagram já coloca isso, né? E a gente sim, muitas ferramentas tem. Então, inclusive, o LinkedIn, por exemplo, quando você sobe uma foto que foi criada por IA, ela coloca um selinho lá que aquela foto foi criada por IA, aquela imagem foi criada por IA. O Cassola falou que vão analisar. Quem mais? Aqui. Lá no fundo? Pode levantar, meu bem. Diga o seu nome e a sua caravana. Bom dia, Natália da UR4, Marília. Ô, Fábio, eu tenho usado bastante a Ania, mas, por exemplo, para criar requisições simples, em cima das instruções, você cita o artigo, coloca tudo certinho do jeito que ela quer. Eu percebo que ela confunde. Esses dias até, aí a minha dúvida é, ela não lê direito os arquivos, porque ela manda o artigo errado e confunde, mistura com outra coisa. Aí nós temos algumas situações, isso você fala no Ania PDF, né? Isso. Se você coloca, hoje a Ania PDF suporta até 100 documentos diferentes, certo? Se nós tivermos lá muitos documentos, há uma chance maior de a IA, de a Ania, viajar, dela realmente alucinar. Por quê? É muita informação para ela analisar. E isso tem um limite. Se a gente for documentos longos. Então, o ideal é que você está trabalhando em alguma coisa que precisa de 5, 6, 7 documentos, deixe na Ania somente esses 5, 6 e 7 documentos. Tire o resto. Aí a assertividade vai ser muito melhor. Mas eu estava trabalhando só com as instruções mesmo. Que até tá feito o upload das instruções lá nos docs. Sim, né? sim. Aí dá a impressão que ela não lê tudo. É até assim, porque dentro de todo o contexto que eu já usei a Ania, ela vem com coisas muito boas. E foi uma coisa muito simples que ela retorna errado mesmo. Sim, isso também acontece e é do modelo de IA generativa. Né? Isso a gente tem que cercar como? 2 formas que a gente fez tecnicamente. A primeira foi ter um parâmetro na configuração dessas ferramentas que se chama temperatura. O que é essa temperatura nessas ferramentas? Quanto maior esse número, mais criatividade a ferramenta pode ter. Aí ela fica quase um cajuru, por exemplo, muito criativo. Puxa, é um perigo até, né? Vocês veem. E a gente colocou a temperatura da Ania igual a 0, ou seja, não invente, seja objetiva e traga informação objetiva. Então essa é uma forma de minimizar esse efeito, mas a gente não tem como muitas vezes eliminar. Né? Então aí a questão é trabalhar o prompt. Fábio,
Se quiser depois, fala com o Andrei aqui na frente. Todos os problemas Ele com o consegue Andrei. te ajudar também, tá bom? Isso. Fábio, eu percebi também que, eu não sei se pode ser isso, a qualidade do PDF. Eu tinha uma tese de doutorado que eu queria colocar na Ania para resumir sobre um assunto, e o PDF que foi trazido, ele não suportava, parece que ele não conseguia estruturar como um documento adequado. Tentei, passei o ACR, mas não foi. O que acontece é, quando a gente sobe um documento na Ania, o que acontece por trás dos panos, né? Primeira coisa que é feita, extração do texto daquele documento. Então, se o documento PDF é um documento, por exemplo, que é só imagem, não é um PDF pesquisável, a gente tenta, ainda por trás dos panos, passar um OCR. Aí já caiu totalmente a qualidade. Né? Então, primeira coisa que é feita, extração do texto, porque o que interessa é o texto. Segunda coisa que é feita, divide esse texto em pedacinhos. Terceira coisa que é feita, esses pedacinhos eles são transformados em números. Igual a gente viu no nosso exemplo aqui, são transformados em vetores, porque a comparação toda é feita com vetor, é comparação vetorial. Né? E a mesma coisa acontece com a pergunta. Quando você faz uma pergunta, um comando, esse comando ele é transformado num vetor. E aí se faz uma comparação entre aquele vetor do comando, da estrutura, com os vetores que eu tenho armazenados no meu banco de dados para identificar os trechos que são mais adequados para elaborar a resposta a partir desses trechos. Então é assim que funciona ali, tecnicamente, grosso modo, por trás dos panos. E o pessoal que reclamava que TI é coisa de exatas, cadê o pessoal da Humanas? Tem que saber escrever, tem que saber pedir, não é? É assim que funciona. Um bom comando é 90% da resposta certa, resposta efetiva. Né? Isso Então, vale para a vida. Vale, sem Não é? dúvida. Comunicação. Com a minha namorada é assim. Comunicação. Minha namorada é quase uma IA. Eu tenho que saber o que perguntar, como perguntar, de que jeito perguntar, A hora que perguntar. a hora que perguntar, para saber se vai ter uma resposta adequada ou se não vai alucinar e aí deu tudo errado. Não, mas sabe, o pior ainda é quando você não tem nem que... você tem que descobrir qual resposta tem que dar para uma Isso. pergunta que não foi feita. Então, o treinamento dá para fazer em casa. Mas alguém... Ah lá no fundo. Gente, eu não enxergo nada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns pelas iniciativas de inteligência artificial apresentadas hoje e ontem, né? A minha pergunta, até pegando um gancho no que foi apresentado em relação à análise dos termos aditivos, eu sei que aquela análise ainda está em implementação, mas eu gostaria de saber, considerando-se que a ANIA é alimentada, a ANIA e toda a inteligência artificial é alimentada pelas informações também dos usuários, eu gostaria de saber se vai ter algum tipo, ou se já existe, algum tipo de mecanismo para fazer com que ela esqueça algumas informações, dado que depois vai sair o julgamento. Então, aquilo que ele produziu, por exemplo, na análise do termo aditivo, quando sair a decisão, pode ser que aquela instrução não vá prevalecer. Essas informações serão eliminadas a fim de que o algoritmo não acumule conhecimento errado? Então, A segunda pergunta, desculpa, o que é que eu faço depois? só espera, vou responder essa, que talvez eu esqueço. Né? A minha memória já é mais curtinha. Aí até esqueci já. É justamente sobre isso a pergunta. O algoritmo vai esquecer uma boa. instrução que eventualmente não prevaleça na decisão? Como diria o doutor Sérgio, é a Covid que É fez isso. Covid, é um absurdo. Seguinte, na ANIA, ela não usa a base de treinamento do ChatGPT. Todo o contexto de busca de respostas da ANIA é, por exemplo, no PDF, aquele documento que você selecionou. Não vai sequer para a internet. Então, ela vai pesquisar a resposta naquele documento. Se você selecionar todos os documentos, vai buscar a resposta naqueles documentos todos que estão naquela pasta. E aí ele vai mantendo a conversação, o histórico, na sua sessão. Se você quer que ela esqueça as respostas anteriores, naquela mesma sessão, tem um botão limpar na parte superior direita da ANIA. Clicando lá, é como se você apagasse a memória dela, esqueceu. Isso já não funciona nos relacionamentos. Com a minha namorada, ela nunca vai esquecer. A toalha que eu deixei molhada na cama, as meias espalhadas pela sala e por aí vai. A segunda pergunta. A segunda pergunta, existe no âmbito da ANIA, não do ChatGPT,
um sistema ou um estudo de depuração dos erros de ordem estatística, quantitativo no caso, e qualitativa, que tipos de erros ela gerou até o momento? Obrigado. Isso está no nosso roadmap, né? Está previsto para ser colocado no ar. Nós vamos colocar, sabe aquele botãozinho ok, não ok, ou númerozinhos, para que você dê um feedback daquela resposta e coloque até um comentário, para que a gente possa ter essa métrica também. Também está na nossa lista de to-do. A Ania Juris já vai sair com isso, né? A Ania Juris, uma das Anias mais novas. Muito bem. Mais alguém? Todo mundo tirou suas dúvidas? Eu acho que é isso, então. Olha, hoje nós estamos no horário. Que coisa maravilhosa. De nada. Maravilhoso. Obrigado. Fábio Xavier. Sucesso sempre.